Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva e que estejamos aptos para abrir os ouvidos de ouvir e internalizar a mensagem, para que nós possamos utilizar na nossa vida normal o que aqui ouvirmos, que os nossos anjos guardiães possam cuidar dessa atividade para nós, de nos lembrar do uso dela na hora que nós precisarmos decidir, na hora que estivermos em tentações, na hora que precisarmos da presença dele. Nós estamos estudando nas terças-feiras esse livrinho que é o Pão Nosso, que tem mensagens incríveis para nós. Cada lição dessa é uma maneira de você viver melhor aqui na Terra. E a lição que nos cabe hoje chama assim, é a de número 53, Em Cadeias. Essa mensagem foi escrita, é claro, pela mãozinha do Chico, inspirada por Emmanuel, mas foi tirada de uma carta que Paulo escreveu lá para o povo Efésios, enquanto ele estava preso. E a frase que ele escreveu foi essa: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Bom, agora olhe bem a explicação que o Emmanuel dá sobre essa frase. Observamos nessa passagem do Apóstolo dos Gentios uma afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Claro, ele diz que para que ele possa falar mais livremente, ele tem que estar preso. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e simultaneamente declara que isso ocorre para que ele possa servir ao Evangelho livremente, como lhe convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. Gente, por mais que a gente tente entender humanamente falando, como é que uma pessoa que está presa se sente mais livre para trabalhar pelo Evangelho? E aí, Emmanuel traz a explicação que cabe como uma luva para nós nos tempos de hoje. Observe. O quadro é significativo para quantos que pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade do mundo a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias de abundância material, as facilidades terrestres, para daí poderem atender ao idealismo cristão. Isso, contudo, é um contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. O que o Emmanuel está explicando para nós? Se você está esperando ficar rico para poder ajudar, se aposentar para daí fazer um trabalho no bem, ter uma condição melhor, que os filhos já estejam casados e com netos, ou que os netos cresçam para você poder fazer alguma coisa, você está enganado. O convite ao bem é feito desde sempre, em qualquer condição que você esteja, em qualquer hora, em qualquer lugar. Você pode fazer o bem sempre. Quando Paulo escreveu isso, eu imagino aqueles que estavam lendo a carta lá em Éfeso. Eles dizendo, meu Deus, mas o nosso mestre, que era o Paulo, né? Que ele escrevia as cartas, ele fazia palestras maravilhosas, ele inspirava as pessoas. Imagina eles recebendo a carta dizendo, pobre Paulo, deve estar ficando maluco mesmo, né? Agora que ele está mais preso do que nunca, ele se sente mais livre do que nunca para escrever, ele se sente mais livre que nunca para poder fazer as coisas do Evangelho. Coitado do Paulo. E aí o Paulo nos dá uma lição como grandes outros já fizeram. Essa gente que evolui antes de nós entende que as prisões, as piores prisões estão na nossa cabeça. As piores prisões não incluem grades, não incluem realmente você estar algemado a alguma coisa. A maior prisão está na tua mente, nas coisas que você pensa, nas coisas que você decide,
ou diz que pode ou não pode. Essa é a maior prisão de todas. Todos os grandes sábios falam a mesma coisa, e por uma enorme e infeliz coincidência, quase todos foram presos, literalmente, corpos presos, e se sentiam mais livres quando estavam na prisão, porque aí, sem as distrações, sem os vícios humanos, eles conseguiam trabalhar melhor. Emmanuel continua. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias. Obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Quando Paulo estava preso, ele não tinha condição de cumprir nenhuma outra obrigação. Ele estava preso fisicamente numa cadeia. E ali ele se sentia mais livre, por quê? Porque ele rezava mais, se concentrava mais, pensava melhor, entrava mais em contato com a espiritualidade. Ele tinha maiores condições de ir além do que os olhos materiais permitiam, ir além do que o seu corpinho permitia. E Emmanuel traz a dica para nós. Se você pretende aprender mais, se você pretende se elevar mais, evoluir mais rápido, ou seja, ficar feliz mais rápido, é preciso que você entenda que muitas coisas te prendem. Muitas coisas prendem e não são físicas, não são grades, algemas. Tanta coisa que nos prende. Eu cheguei a anotar as coisas que os filósofos dizem, que os psicólogos dizem, que nos prendem muito mais do que as grades. A pergunta é: quem é verdadeiramente livre? Porque a ganância prende. A pessoa que tem a ganância dentro de si nunca está feliz. Ela quer um salário maior, uma comissão maior, ela quer mais dinheiro, ela nem pensa onde que ela vai gastar tudo isso, e ela quer mais e mais e mais. Ela diz: não, agora não posso, agora não dá, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso ganhar. Ela vai ficando neurótica, ela está presa. A pessoa que sente raiva está presa, porque tudo ela acha um motivo para estar presa na raiva. Todas as outras pessoas, situações, condições geram raiva. Ela está presa a uma condição de raiva. Essa também não consegue trabalhar direito, não consegue evoluir direito. A pessoa que sente inveja está presa, porque a inveja não deixa a pessoa em paz. Ela olha o que o outro tem, ela olha o que o outro é, ela olha as conquistas e ela deseja, ela quer e fica infeliz, cada vez mais infeliz, porque não tem. É uma prisão. O egoísmo prende. Quando a pessoa é muito egoísta, ela começa a achar que todo mundo está contra ela, que tudo é ruim para ela, que todo mundo deveria ter feito, e ela sofre. É uma prisão de sofrimento. A preguiça prende. A pessoa não é livre quando sente preguiça. Às vezes a gente pensa: eu queria uma folga para não fazer nada, queria as férias para não fazer nada. E aí você está preso, porque você fica em lastimável condição de prisão quando você não quer fazer nada, não se dispõe a nada, nem a si mesmo, nem aos outros. A preguiça é uma condição lastimável de prisão. O orgulho prende, quando a pessoa se sente ofendida por toda e qualquer coisa, quando ela começa a achar que todo mundo está errado, que só ela deveria ter, fazer, comer, viver e ser. O orgulho prende muito mais que uma grade. A vaidade prende. Tem pessoas que Deus o livre aparecer sem maquiagem. Não há condição de alguém me achar ignorante. A vaidade física, a vaidade da beleza, a vaidade do conhecimento, a vaidade prende, impede que a pessoa aprenda. A pessoa vaidosa, ela não tem grandes condições de evolução, porque ela já se acha no topo da carreira, no topo do sucesso, no topo. É uma prisão? O medo
prende, a pessoa não consegue ir além pelo medo. Vocês estão percebendo como temos várias coisas que nos prendem e que não são físicas, nem grades, nem algemas, nem correntes, nem situações. Nós mesmos somos capazes de nos prender. Por isso que quando esses que já evoluíram alcançam esse estágio de entender que o corpo ele é subjugado pela mente e que é na mente que está a liberdade ou a prisão, eles entendem que tanto faz onde o corpo está. Tanta gente dessa foi até morta pela própria sociedade em várias épocas, e eles se diziam livres e felizes por estarem livres, porque eles sim já tinham se libertado de todos esses itens que eu coloquei aqui e tantos mais. Eles já tinham entendido a regra do bom convívio, a regra do bem viver, a regra do fazer o bem, a regra do dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Tantas regrinhas que tem que ser bem explicadinhas para a gente entender, eles já entenderam. Essas pessoas já alcançaram a liberdade que a gente ainda não tem. Meu Deus, a gente ainda fica tão ofendido quando uma pessoa fala uma coisa que nos desagrada. Quando alguém faz uma pergunta e a gente diz, me tirou do sério, acabou com o meu dia, subiu minha pressão. Eu falo isso porque são as coisas que eu passo. A gente ainda está muito apegado à imagem que os outros têm de nós, à vaidade, ao orgulho, e aí a gente fica infeliz. Quando nós conseguirmos nos libertar dessas amarras, aí sim nos sentiremos livres. E tomara que a gente consiga fazer o bem mais rápido, porque o próprio fazer o bem vai nos libertando. O próprio se dispor a ajudar alguém vai libertando a gente. Tem uma historinha que eu adoro, ela é verdadeira e ela não é muito antiga. É uma historinha com H. Uma mulher trabalhava num banco e ela era sozinha na vida. Os pais tinham morrido, ela já tinha ganhado bastante dinheiro, ela tinha alcançado tudo o que ela tinha pensado na vida, mas nunca tinha casado, porque ela se dedicou demais ao trabalho, às conquistas dela, não casou e não teve filhos. E quando ela já chegou numa idade mais avançada, estava próxima à aposentadoria, ela entrou em depressão. E essa depressão se tornou uma depressão profunda. E aí ela não tinha mais condições de fazer nada, porque ela só ficava triste e não tinha vontade de nada. E como ela tinha posses, como ela tinha condições, começou a frequentar os terapeutas, psicólogos, ela fez de tudo assim que estava ao alcance do dinheiro dela. Recorreu a tudo que ela podia e não melhorava. Até que um dia, ela recebeu uma orientação. E a orientação era o seguinte: olha a pergunta que a pessoa fez para ela. Fulana, como é o nome da moça que trabalha ao teu lado lá no banco? Eu acho que não, só sei o apelido dela. Você não sabe o nome da pessoa que trabalha ao teu lado? Acho que não. E ela é casada, tem filhos? Não sei, eu nunca perguntei para ela. E o rapaz que trabalha ali na mesa da frente? Tu sabe? Ele tão novinho, sabe quantos anos ele tem? Não sei. Sabe se ele já fez vestibular? Sei lá. E a pessoa começou a perguntar para ela coisas bem óbvias. E ela percebeu que ela não se interessava por ninguém, não sabia nada. Chegava na empresa, batia lá o ponto dela, fazia o trabalho dela, não perguntava nada, cumpria o horário e ia para casa. Não se interessava por nada e por ninguém. E essa pessoa fez a sugestão para ela. Ela disse, por que você não começa a perguntar para as pessoas algumas coisas? Quem sabe fazer uma amizade vai ser bom para você? E ela começou, bom, já que eu já fiz de tudo, não deu nada certo, estou tão triste, vou começar. E a pessoa fez um desafio para ela. Então, por 30 dias, converse com esses 2 e depois com mais outros 2 e comece a ver se a tua vida não vai mudar. Ela, já fiz tanta coisa, eu vou fazer isso aí. Começou a conversar com a moça e percebeu que a moça era mãe solteira, tinha grandes dificuldades, não tinha com quem deixar
a pequenininha dela, que quando chegava fim de semana, ela trabalhava em outro emprego e tinha grandes dificuldades porque não conseguia ninguém para cuidar da menina, porque o dinheiro que eles cobravam era muito alto. Ela descobriu tanta coisa, descobriu que a moça passava até fome, que dentro da marmitinha ela levava bem pouquinha comida para não faltar para a pequena. E ela começou a fazer coisas por essa moça. Ela começou a trazer mais comida e dividir com a moça. E ela foi vendo que cada dia que ela ajudava a moça ou percebia alguma situação da moça, ela ia ficando mais feliz. Ela começou a cuidar da criança nos fins de semana para a moça poder trabalhar. E a moça cada vez mais grata, cada vez mais feliz com ela. E ela foi vendo crescer dentro de si uma alegria que ela nem conhecia. Quando ela começou a conversar com o rapaz, ela viu que ele tinha uma enorme dificuldade em matemática e que ele nem queria fazer vestibular, mas ele queria passar num concurso da polícia. Mas para isso ele tinha que fazer a prova de matemática. E ele contou para ela, na aptidão física eu tô 10, eu passo, mas na matemática eu sou muito burro. E ela disse, se você quiser, depois do horário, eu posso te dar umas aulas, porque, modéstia à parte, eu sou bem boa em matemática. E ele aceitou de pronto. E ela começou 3 vezes por semana, auxiliar o rapaz, e assim foi indo. E quando as outras pessoas souberam que ela estava ajudando assim, ela foi se tornando mais agradável no ambiente de trabalho. As pessoas começaram a olhar para ela com outros olhos, cumprimentar com um sorriso. E sabe, quando completou os 30 dias que essa pessoa tinha dito para ela para fazer, ela tinha até esquecido que isso era um desafio. Ela começou a achar normal na vida dela falar com as pessoas, conversar, saber as coisas, e ela foi se interessando, ela foi fazendo bem. Então, ela voltou para ter a conversa com essa pessoa. E a pessoa perguntou, então, como é o nome da moça que trabalha ao seu lado? É Elisângela da Silva. Ela tem tantos anos, tem uma filhinha, trabalha em um outro lugar, além de trabalhar ali comigo, ela tem dificuldade financeira, eu estou ajudando. Ela já sabia tanta coisa e aquilo ia dando uma alegria nela. E o rapaz que trabalha ali na frente da tua mesa? O rapaz, ele está progredindo bem, eu estou ensinando matemática para ele, aquilo. E ela foi percebendo, ela foi se tocando como fazer o bem para os outros era bom para ela. E ela disse, não, mas eu acho que os medicamentos estão funcionando mais agora, porque agora está ficando mais forte, eu acho que eu estou melhorando. E assim ela foi fazendo. E quando ela se percebeu, ela já era uma outra criatura. Levou meses até ela se tornar uma criatura agradável no convívio, mas foi melhorando. Sabe por que eu contei essa historinha que é real? Porque muitas vezes nós estamos presos a situações e nós dizemos, é meu karma, a minha vida é difícil, eu devo ter feito isso e aquilo outro na outra vida, eu devo ter sido muito ruim, mas nessa vidinha mesmo, nós não somos capazes de fazer o bem para o outro, porque a gente olha para si mesmo e diz, eu sou sozinha, eu sou muito triste, eu estou sofrendo, eu tenho isso, tenho aquilo, alguém tem que me ajudar, e vai ficando cada vez mais triste. E essas amarras, essas cadeias que nos prendem na infelicidade, elas começam a se soltar quando a gente começa a fazer o bem, começa a sorrir para os outros. Mas ninguém sorri para mim, vão me achar bobo. Comece para você ver se não é bom para você. Pelo fato de movimentar toda a musculatura do rosto, eu esqueci o número de músculos que movem, mas é uma enormidade. Depois vocês consultam no Google. Quando você dá um sorriso, mesmo que ele seja falso, mesmo que seja assim, libera um monte de hormônio do bem-estar no teu corpinho. E pode ser de mentirinha. Quando você dá uma gargalhada, pode ser só mesmo o A e o H, vai libertando também dentro de você, vai liberando os hormônios do bem-estar, pode ser de mentirinha. E ele faz coisas que já estão instaladas em nós para o nosso próprio bem-estar e que a gente não utiliza. Jesus disse várias vezes, faça amigos. E o que ele estava querendo dizer com isso? Quando você faz uma coisinha pelo outro, você fica feliz. Quando você faz um bem para o outro, é você que se liberta. É você que larga as correntes, as amarras, as grades da tua vida. Você que passa a ser uma criatura mais agradável, mais sorridente, mais feliz. Para terminar, Emmanuel coloca assim:
Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra falando das obrigações de dentro de casa. Se você está esperando ficar rico para fazer o bem, essa é uma cadeia que não pode ser quebrada. Se você está esperando a aposentadoria para começar a fazer alguma coisa, não vai dar certo. Faça as tuas obrigações com alegria. Faça o que está no teu plano de vida com alegria. Siga o teu projeto. Viva conforme está a tua vida. Aonde você está, com quem você está, na hora em que você está vivendo. Não adianta dizer, mas há 30 anos atrás era bem melhor. Não, você está vivendo agora. Torne os teus dias melhores agora. Torne o espaço onde você está um espaço mais agradável. Que seja você a flor que floresce, sabe? Os lírios, que são lindos, cheirosos, eles florescem quando eles estão plantados no meio do barral, no meio do charco. Seja você um lírio. Mas lá na minha casa é um horror, lá no meu trabalho é péssimo. Seja você o lírio lá desse lugar. Bom, Emmanuel coloca que a gente se coloca numa mentirosa suposição que você se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo quando for libertado dessas coisas que você acha que te prendem. Mas eu trabalho sábado, como é que eu vou auxiliar? Só tenho domingo para limpar a casa. Gente, tem gente que trabalha de domingo a domingo e ainda auxilia. E lá onde você está trabalhando, você pode auxiliar também. Você vai ver como é bom para você. Não espere as facilidades para começar. Comece agora, do jeito que está, com o que você tem. Olha como é que ele completa o ensino. E é isso que tem que ficar no nosso ouvido. Somente o dever bem cumprido nos confere o acesso à legítima liberdade. Quando a gente está esperando que a liberdade seja todas essas coisas que eu falei, a gente não vai encontrar. E vai ficar decepcionado. Eu achei que nas minhas férias eu ia ficar feliz. Nas férias você pensou tão mal de tanta gente, não ficou feliz. Eu achei que se as crianças fossem lá para não sei aonde, eu podia ficar sozinha aqui, eu ia estar mais feliz. Não vai. Essas amarras que a gente imagina, essas cadeias que a gente imagina que está preso, não nos tornam infelizes. Normalmente o que a gente chama de cadeia são as nossas obrigações que a gente não quer fazer, o que está no plano reencarnatório, as condições que a gente trouxe, as nossas obrigações. Entenda, você vai ficar feliz se você fizer direitinho as suas obrigações. E se mesmo assim continuar o sorrisinho no rosto e ajudando, aí sim que você se liberta da angústia, do mal-estar, da mágoa. Combinamos assim de vivermos mais intensamente esse amor que Jesus nos ensinou, que a gente possa colocar isso em prática a partir de hoje mesmo. Cumpra as tuas obrigações com alegria e seja mais feliz. E que assim seja.